Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. 2:01. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Nosso programa está todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas. O objetivo do programa é aproximar a Diagro à comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá. E seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje teremos como tema os riscos de produtos sem inspeção e como identificar alimentos seguros. Sigam nossos canais oficiais para saber tudo que a Diagro anda fazendo. No Instagram, @diagro_oficial, no Facebook Diagro AP. Estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. Hoje temos como convidados a médica veterinária, auditora fiscal estadual e assessora técnica do DIPOA, Andréa Cristina. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Suane. Temos também o Olivan Saraiva, que é engenheiro agrônomo, mestre em desenvolvimento regional, auditor fiscal estadual agropecuário e gerente do Nipov de Agro. Boa tarde, Olivan. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos os ouvintes. E temos também o doutor Anderson Walter, médico sanitarista, doutorando em saúde coletiva pela UFSC, professor de medicina da Unifap e da Faculdade Integrado, ex-secretário municipal de saúde e vice-presidente do CONASCENS. Me corrija se eu falei isso. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Você já comprou aquele queijinho artesanal na beira de estrada ou uma carne muito barata sem rótulo? O preço pode ser baixo, mas o custo para a sua saúde pode ser altíssimo. Hoje vamos falar sobre os riscos que os alimentos que não possuem registro nos órgãos fiscalizadores podem apresentar para os consumidores. Para iniciarmos a nossa conversa, vou conversar agora com o Olivan Saraiva. O que caracteriza um alimento clandestino? Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Eu quero cumprimentar aqui meus colegas de bancada nessa tarde, doutora Andréa Cristina, colega nossa da Diagro, auditora fiscal agropecuária, o doutor Anderson Walter, uma satisfação poder dividir essa bancada com você e de certa forma contribuir, né, com as informações que serão esclarecidas aqui sobre os produtos que são produzidos no estado e também dentro dessa problemática do produto clandestino. Bom, então, o que caracteriza um produto clandestino, um alimento clandestino, é justamente um produto que ele não é registrado. Ele não possui uma origem, né? Do ponto de vista da fiscalização, da inspeção, não se conhece quem produziu esse alimento, como que está a saúde desse manipulador, por exemplo, onde ele foi fabricado, né? Em que situação ele foi fabricado, em que estabelecimento ele foi fabricado, que água que foi utilizada para, por exemplo, fazer a limpeza e a higienização dos equipamentos, como que ele foi transportado, de que maneira, se ele precisava ter uma temperatura adequada ou não, né? De que modo ele estava sendo envasado, embalado. Então, assim, são critérios que determinam se esse produto ele estava apto para o consumo ou não. Quando ele não tem essas informações, esse produto é clandestino e a gente não pode assegurar, né? Não pode assegurar de forma alguma que esse produto pode se tornar um alimento para uma pessoa. Então, é o que caracteriza o produto clandestino, são essas características. Bom, e salientar, né? Porque às vezes a gente até conhece quem fabrica, mas assim, o importante é que ele passe pelo registro de um órgão fiscalizador, porque é esse órgão que vai garantir que ele foi feito em todas as condições sanitárias, né? Adequadas de manipulação daquele produto que está sendo ali manipulado. Muito se fala em carimbo, mas qual a diferença real entre o selo SIM, CIE e o CIF?
Olha, praticamente esses selos, a diferença deles é a questão geográfica, né? O selo SIM, ele é um selo que certifica que aquele produto ele passou por uma inspeção municipal, ele está registrado dentro de um órgão de fiscalização municipal. E a área de abrangência dele de comércio é dentro daquele município onde ele está registrado. O CIA, que é o selo estadual, de inspeção estadual, é um produto que ele está certificado, que ele está registrado para circular, para ser comercializado dentro de um território estadual. Já o selo, o CIF, ele é o federal, que ele pode ser comercializado em todo o país que ele está registrado, e também tem produtos de exportação, né? Esses selos, eles são muito importantes porque esses órgãos, eles vão ver todas as condições higiênico-sanitárias, as condições de boas práticas desses alimentos. Então, são esses selos que eles certificam que esse produto ele foi feito da forma adequada e que está apto para o consumo. Quais os alimentos que são registrados pela Diagro e quais os alimentos mais produzidos clandestinamente? Sônia, muito boa pergunta. É importante salientar que a Diagro, né, através dos núcleos de inspeções, tanto de produto animal como de produto de origem vegetal, eles registram, além do produto, eles registram o estabelecimento, né? É interesse da agência saber qual a configuração desse estabelecimento para a produção desse alimento que vai se tornar alimento para a população, por exemplo. E hoje, né, nós passamos por uma reformulação da nossa lei, a lei específica da inspeção de produto de origem vegetal é a lei 3426 de 13 de janeiro de 26, ela estabelece que nós atuamos no setor com o registro de produtos de origem vegetal, todos os derivados da mandioca e também a polpa de fruta artesanal, né? Os derivados da mandioca são a farinha de tapioca, a goma de tapioca, goma de mandioca, o tucupi envasado, a maniva cozida, que popularmente, tradicionalmente, é muito utilizada para fazer aquela maniçoba, né? A gente registra também essa maniva pré-cozida. E também as farinhas, né? Farinha fina para fazer a farofa, farinha de ralo, todos esses produtos a gente registra. E também a polpa de fruta artesanal, né? Com exceção do açaí, que ainda hoje está sobre o registro, vamos dizer assim, sobre a competência do Ministério da Agricultura, mas todas as outras frutas artesanais e tropicais, elas são registradas pela agência. Em relação aos produtos de origem animal, todos os produtos cárneos, né, e seus derivados, os laticínios como queijo, iogurte, manteiga, os produtos de abelha, que é o mel, né, própolis, os ovos. Então, hoje a Diagro, ela tem já, aqui o estado do Amapá, ele já tem vários desses produtos registrados. Daqui mesmo, produção própria, como pescado, que, inclusive a gente tem pescado com um selo que a gente não falou, mas é importante também salientar, o selo CISB, que é um selo que é de equivalência ao selo, à inspeção federal. Então, o produto aqui no Amapá, que ele é registrado sob esse selo, ele pode ser comercializado fora do Amapá também. Então, nós temos aqui o pescado, produtos que são enviados para fora do estado. Doutora Andréia, muita gente acha que a inspeção é só olhar se a carne está bonita ou não. O que o fiscal realmente analisa dentro de uma indústria de alimentos? Bom, a gente, principalmente, a gente inicia com a origem daquela matéria-prima. Aquele animal, por exemplo, que vai passar por um processo de abate, né, um pescado, de onde ele vem, como ele vem, qual a condição sanitária desses animais, ele apresenta alguma doença ou não. Então, a gente verifica toda essa rastreabilidade da origem do animal. Depois que ele chega na indústria, tem toda a questão de armazenamento, de processamento, a saúde dos manipuladores, porque nada adianta a gente cuidar do produto se a pessoa que vai manipular não esteja com a saúde em dia, né?
as condições higiênico-sanitárias daquele estabelecimento. Então, vai muito além de olhar só o produto. Todas essas características, essas condições que o produto ele está sendo manipulado e de onde ele veio, a gente faz essa verificação. Porque muitas das vezes, quando a gente vê um produto finalizado, a gente não vê os riscos que estão ali. Se ele não foi feito em umas condições higiênico-sanitárias, ele é um produto que apresenta risco para a saúde humana, né, podendo causar inúmeras doenças ou intoxicações, né? Mas a gente não consegue ver a olho nu. Então, nosso trabalho é esse, verificar dentro da indústria as condições, todas as condições que dão segurança para esse alimento. Só reiterando, também precisa da GTA, né? Isso, no caso dos animais, quando eles vão para os estabelecimentos, eles precisam da GTA, que é a rastreabilidade. Já o pescado, ele precisa da nota, se for um pescado de extração, né, ele precisa da nota, e esse pescador, ele precisa ter a documentação dele de registro dentro do órgão que ele é registrado. E essas empresas, elas precisam de um responsável técnico? Sim, é primordial o responsável técnico estar presente. Porque nós cuidamos da parte sanitária e ele, além da parte sanitária, tem a parte também tecnológica, a questão da manipulação, de toda a manutenção daquele estabelecimento. Então, hoje em dia, a gente trabalha com a nossa fiscalização, a fiscalização oficial dos órgãos, né, fiscalizadores, e o próprio estabelecimento ele também tem que se autorregular, se autocontrolar, fazer a sua fiscalização, o dever de casa. E é o RT que vai dar para ele esse know-how, né, do que verificar, de como verificar. E nos casos dos vegetais, Olivan, muita gente foca só na carne, mas as frutas e verduras também entram nesse radar? Também. Esses produtos eles são considerados alimentos, né? Todos aqueles produtos que possuem normativas técnicas, né? Que a nossa diretriz para a construção de normas, elas vêm do Ministério da Agricultura, que é a esfera federal. E o Brasil, ele segue padrões, ele assina tratados internacionais no que diz respeito à qualidade dos alimentos, né? E então essas normas que são criadas, né, a partir dos estados, elas seguem essa norma padrão, vamos dizer assim, do governo federal. No estado do Amapá, com a Diagro não foi diferente. A norma foi criada baseada nesses princípios, né, que são direcionados pelo Ministério da Agricultura. Para vocês terem uma ideia, no caso dos derivados da mandioca, no caso da farinha especificamente, a farinha ela é considerada um alimento, ela possui padrões tecnológicos, científicos, né? E como todo alimento, ela precisa passar por um padrão, por uma fiscalização para poder ser colocado no futuro na mesa das pessoas que vão consumir. A gente costuma dizer muito lá no setor, lá na Diagro, que se uma determinada família deseja fabricar um produto alimentício, alimentar para aquela família, para a família dele, muito difícil, né, um órgão fiscalizador, normatizador ir lá bater na porta dele para fazer uma inspeção. É muito difícil, a não ser que seja passivo de um crime. Mas quando ele se propõe, essa pessoa se propõe a colocar esse produto para comercialização, para venda, o rigor da norma está aí. Porque o princípio basilar, né, da inspeção, da fiscalização, é que esse produto garanta a saúde da população que vai consumir. É por isso que existe uma série de critérios para você conseguir registrar um produto em um estabelecimento, para posterior esse estabelecimento começar a produzir produtos que vão garantir a alimentação da população. Só para recordar, Olivan, quais são as etapas que um produtor, ao chegar na Diagro, tem que passar para poder ser aprovado o produto dele? Isso, ele vai entrar primeiro, são divididos em 3 fases, né, consecutivas. Primeiro é a fase documental, ele vai dar entrada num processo, num pedido, né, como requerente, e vai entregar alguns documentos que são de ordem pessoal. E mais um croquis. Pode ser um croquis, se ele for artesanal, né? A produção for artesanal. Ou uma planta baixa, se ele for considerado industrial. E aí ele vai passar pela análise documental, ver se está tudo ok. E aí ele paga uma taxa, né? Que a gente chama que é simbólica, que é um valor pequeno. E aí a gente desloca uma equipe de auditores fiscais agropecuários para fazer um levantamento do terreno
né? Ou de uma construção, se já houver essa construção. E aí depois é seguido passo a passo, né? A gente solicita, por exemplo, a análise da água, né? O controle de pragas e vetores, a carteira de saúde daqueles que vão manipular, né? Daquela família, no caso, ou daquela equipe que vai manipular, se for, por exemplo, uma cooperativa. Então, tudo isso é pensando e executando a matriz basilar, que a gente chama, que é pensando em entregar um produto para a população que tenha garantia sanitária e que esteja apto para ser consumido sem risco de contaminação, por exemplo, da população. Pois é, dentro desses documentos tem a planta, né, a planta baixa, ou então o croquis, como o Olivan falou, que é importante que o técnico lá, nosso, né, ele vai fazer a análise para ver se naquela planta que ele está, né, desenhando para a indústria dele, então para a empresa dele artesanal, se ela apresenta um fluxo correto, se naquela planta não tem um fluxo que possa causar uma contaminação cruzada desse processo, se tem um contrafluxo. Então é importante que ele tenha entrada com esse documento, para que a equipe técnica faça a análise se está tudo correto, se ele tem as condições. No caso dele não tiver algumas irregularidades, a gente retorna com ele, com um laudo, solicitando as adequações. E aí ele vai fazendo, e à medida que ele vai fazendo as adequações, a gente vai aprovando, ou então vai solicitando outras adequações, até que ele esteja totalmente apto para ele requerer o registro dele. Ainda nessa temática, e fazendo um esclarecimento, na grande classificação que existe da produção de alimento no país, os produtos de origem vegetal, eles são considerados com risco diminuído, um risco, né, de contaminação diminuída. Mas mesmo assim existe o risco de contaminação. É importante citar isso. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma infinidade de bactérias, né, de micro-organismos que existe no solo, que existe na matéria-prima, que pode trazer transtorno, por exemplo, gastrointestinais. Né? E aí a gente traz um dado bem interessante, que o estado do Amapá teve um aumento considerável no que diz respeito, por exemplo, às DDAs, né? São doenças diarreicas agudas, né? Que traz transtorno, o doutor possivelmente vai falar sobre isso. Aqui. Então, assim, são coisas... É claro que as DDAs elas estão diretamente ligadas à ingestão, por exemplo, de água contaminada, mas também de alimentos contaminados, né? Sim. E daí a preocupação também e a importância do serviço que é prestado à sociedade. Vale lembrar que vocês também avaliam a questão da qualidade da água, né? Exatamente, Sim. né? Os parâmetros que são observados são aqueles mesmos que são observados pelo Ministério da Agricultura. E assim, esclarecendo, não é a Diagro que avalia a água, né? Quem avalia é o laboratório, né? A gente vai avaliar o laudo que foi emitido pelo laboratório oficial. E aí a gente libera ou não, se caso houver alguma inconformidade, e aí os procedimentos são seguidos. Então, assim, por exemplo, uma outra bactéria, um outro micro-organismo que existe aí, que traz um transtorno bem significativo, por exemplo, por parte da população, é o que diz respeito ao Bacillus cereus, que é uma bactéria que ela é do solo, né? Ela é natural do solo, mas também contamina matéria-prima, contamina folhagem, e ela está presente dentro dessas indústrias, por exemplo. Nós tivemos uma experiência muito importante o ano passado no estado do Paraná, que foi muito discutido sobre a questão da presença dessa bactéria nas unidades produtoras, né? Que fica ali em resíduos, né? Maquinário úmido, né? Com presença de amido, né? No caso a gente trabalha com derivados da mandioca e concentra bastante amido. E assim, é uma preocupação nossa já, a gente num curto e médio prazo vai começar a fazer algumas análises nesse sentido para tentar diminuir esse risco de contaminação para esses produtos, né? Por isso a importância também do profissional que atua dentro dessas empresas, dessas agroindústrias, para diminuir esses riscos. Os auditores fiscais da inspeção estadual explicaram que o alimento clandestino não é apenas aquele feito no fundo de quintal, mas qualquer um que escape da fiscalização e das normas de higiene, e por isso podem apresentar riscos à saúde do consumidor. Agora nós vamos falar com o Dr. Anderson. Muita gente acha que uma intoxicação alimentar é só uma dor de barriga passageira, o famoso piriri, mas a realidade pode ser mais grave, não, doutor? Boa tarde a todos, né? Então, nosso famoso piriri, né? A nossa famosa diarreia. Por que eu estou com diarreia? Então, a pergunta sempre é essa quando chega no consultório. Pode ser um quadro viral? Pode. A gente está tendo aí um surto de adenovírus que pode dar. Mas
a causa alimentar também ela é um grande fator, e um fator de risco sério para a saúde humana. Né? Então a gente tem a salmonela, né? Que ocasiona a febre tifoide. Então ela é assim, ela é endêmica aqui, tá? Então não tem uma vigilância muito por parte da epidemiologia, porque está se acostumado que se tem uma diarreia. Alguns casos, algumas pessoas já tomam alguns antibióticos e aí já combatem até antes de se fazer o diagnóstico, mas assim, eu já trabalhei em unidade de saúde, onde era próximo ao rio, né, assim, ao rio Amazonas, e ali é onde as pessoas descem e tal, tudinho, e aí a gente via que tinha muita gente contaminada, né, com a salmonela, né, e tomava, aí passar a medicação, mas alguns casos eles podem se tornar muito graves, pode se levar até para a UTI, né, o próprio botulismo. Então, o botulismo muito grave, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o palmito clandestino. Então são doenças que podem atacar o sistema nervoso. Então a própria febre tifoide, ela vem de uma outra doença, porque se semelhava a sintomatologia com o tifo, que vai dar uma confusão mental, ataca o sistema nervoso. Então, muitas pessoas já morreram, né? Então a própria febre tifoide, ela tem uma história, eu sempre peço quando a gente começa a dar aula sobre epidemiologia, a gente pede para os alunos, olha, dá uma lida na Mary Tifo, né? Então Mary Marlon, tá? Que foi nos Estados Unidos, ela era uma cozinheira, então foi um primeiro caso de investigação epidemiológica assim, mais baseado na ciência, né? De hoje, mais próximo de hoje, da gente. Então ela era uma imigrante irlandesa e ela passou a trabalhar como cozinheira, trabalhou em casa de banqueiro que a filha morreu. Né? Então depois ela trabalhou num restaurante e aí as pessoas se contaminaram, aí até que se chegaram a ela. Prenderam, disseram para ela, era numa época, gente, 1930, 1920, 1930, não tínhamos antibióticos. E aí deixaram ela presa, só para vocês verem só. Ela entrou num surto, bateu em policial, tudinho. Na hora que foi pedido para ela, para dizer, ela disse, não cometi crime nenhum. Só que ela era uma portadora assintomática. Nossa. E aí ela prenderam e tal, e soltaram e disseram assim, ó, você vai ser solta, mas você não pode mais trabalhar como cozinheira, arrume outra profissão. Mais tarde ela trocou de nome, usou Mary Brown e trabalhou numa escola como cozinheira, onde mais 2 pessoas morreram e 25 foram infectadas. Então a gente vê que a contaminação alimentar, além de você adquirir naquele momento, né, por um produto não inspecionado, por um produto clandestino, você pode também ser um portador sintomático, seu corpo reagir e você passar a contaminar outras pessoas que estão ao seu redor. Então chegar muito além do que você acha que não aconteceu comigo, mas de repente você contamina um filho, um sobrinho, uma avó, alguém que pode ir a óbito, principalmente pessoas com o sistema imunológico mais vulneráveis. Né? Então essa história da Mary, ela é bem característica da intoxicação alimentar na qual se faz sem ter. Eu estava escutando aqui o colega falando antes, e a questão da manipulação, né? Então esse produto está sendo manipulado num ambiente controlado, tem mosca sentando, a febre tifoide, a salmonela ela também pode ser, né, carregada pela mosca e levada, tá? Então a gente vê muito uma indústria de peixe, ele está filetando, tem mosca naquele ambiente, tá? Então assim, por isso que tem que ser vistoriado, então tem que ser ambientes controlados. São produtos que eles vão ser armazenados, dá tempo da bactéria se multiplicar, né? Então, dependendo da conservação na qual vai se ter. Nós temos um ambiente aqui, nossa característica é de um ambiente muito úmido e quente.
perfeito para multiplicação, perfeito para multiplicação de bactérias, de fungos. Então isso, essas diarreias, muitas das diarreias, o colega trouxe os dados aqui que aumentaram muito, muitas delas são intoxicação alimentar, sim, e passam batido, tá? Então muitos não chegam aí nos postos, porque quando vão nos postos esses dados são coletados, mas muitos não, tomam um remédio, vai ali na farmácia, compra, que não é para comprar, né? O Hemosec. O Hemosec para diarreia. Tá, o que é a diarreia? A diarreia é um mecanismo de defesa. Popularmente, vamos falar que está lavando o intestino para eliminar o agente agressor. Eu tomo um Hemosec, eu bloqueio. Não lavo mais. A bactéria está lá dentro. O que ela vai fazer? Vai se multiplicar. Vai continuar se multiplicando. E aí vem o vômito. Aí vem a contaminação que pode te levar para uma sepse. Pode te levar para uma infecção generalizada. Porque essa bactéria se multiplica, entra no vaso sanguíneo. Tomei o Hemosec e me deu calafrio. O que é que está acontecendo? O período, apesar de ser uma bactéria, mas é chamado período de viremia. A bactéria está circulando no teu sangue. Por isso que deu um calafrio. Então tu já está começando a ter um quadro de uma infecção mais generalizada. Então todo um mecanismo, teu corpo, a diarreia, na verdade, ela te ajuda. Então por isso que nós médicos, a gente fala assim, remédio para diarreia, água. Água, água, água. Se eu estou desidratando é soro na veia. Mas a gente não passa Hemosec. Você não vai ver médico prescrevendo Hemosec. Tá? Você não vai ver. Você não vai ver um receituário com médico prescrevendo Hemosec. Porque não é para usar. Porque se você usar, você diminui esse peristaltismo e tal. Então você tem que repor. Eu tenho que tomar, sim, soro caseiro, tenho que fazer reidratação, tá? Se não der, tenho que tomar soro na veia, beber água. Então é isso que eu tenho que fazer. Senão eu posso aumentar o grau de infecção e me levar para um estado bem grave ou até a morte, né? Então nós ainda somos um país onde as pessoas ainda morrem com diarreia, né? Então não era mais, para nós termos isso. Nós temos uma vigilância muito boa, nós temos um sistema de saúde que, se as pessoas levarem a sério, é o melhor do mundo, tá? Eu sou um defensor do SUS, assim. Eu digo que na hora em que alguém que fala que o SUS não funciona, eu digo que quem não funciona é teu prefeito, teu governador, que não está fazendo o papel direito. Se ele fizer o papel direito, o SUS funciona e funciona muito bem, tá? Então, na hora que a gente tem uma cidade, na hora que vai numa cidade, diz, olha aqui o sistema de saúde funciona, porque o prefeito está funcionando muito legal, porque o governador está funcionando muito legal, porque o presidente da república está funcionando muito legal. Então a gente tem um sistema bom, a gente tem um sistema de coleta de dados, mas muitos desses dados eles não são coletados porque muitas das vezes as pessoas até não procuram o sistema de saúde para serem notificados, para poder ver e a gente identificar onde tem um surto, né? Então, assim, eu já fui um médico da vigilância epidemiológica, então a gente sabe aonde tem um surto em tal local, bora agir. O que é que a gente tem que fazer? Quem é que pode estar provocando esse surto? Então, hoje a gente tem como identificar. Vamos no nosso intervalo comercial e já com mais informações sobre saúde de produtos clandestinos, né, que temos que combater. Diagro News, conectando você ao agro. Que está temporariamente suspensa a obrigatoriedade da vacinação contra a influenza equina no estado. A medida segue recomendação do Ministério da Agricultura devido à falta de vacinas no mercado brasileiro. Com a redução significativa das doses disponíveis, essa suspensão busca evitar prejuízos aos produtores, principalmente no transporte de animais e nas atividades agropecuárias que dependem dos equídeos. Mesmo assim, a Diagro alerta: é muito importante que os criadores continuem atentos à saúde dos animais. A influenza equina pode afetar cavalos, jumentos e mulas. Se houver sintomas como tosse seca, febre ou secreção nasal, a orientação é procurar imediatamente a Diagro. Voltamos com o nosso segundo bloco do Diagro em Ação. E doutor, quais são as principais doenças ocasionadas pela alimentação? A
A principal realmente assim é a diarreia, são as BDAs. Há os quadros agudos de diarreias, então a gente tem que saber definir muito bem quais são as diarreias. As diarreias crônicas podem ter outro fator, né? Apesar que, como eu já contei a história aqui da Mary, né, que ocasionou a febre tifoide e ela ficou assintomática. Assintomática, entre aspas, ela tinha uma diarreia de vez em quando e tal. Então, a alimentação, ela realmente pode ter esse problema, a diarreia, pode atingir o sistema nervoso, e aí deixar, como é no caso do botulismo, deixar a pessoa acamada, com dificuldade de falar, vamos lá, semelhante a um AVC, né? Então deixar aquela pessoa ali inválida. Né? Então o botulismo, principalmente em crianças, abaixo de 2 anos, os idosos, né? Eles sofrem muito com isso na hora em que se tem. Então a gente pode atingir vários órgãos, né? No caso do açaí, né? Então a doença de Chagas, então o coração aumentar de tamanho, então tem problema renal, então a gente pode ter vários tipos por doenças, né, dentro da alimentação, de uma alimentação com um manejo inadequado, né? Passa rato, e aí vamos para a nossa leptospirose. Então, como é que está sendo? Sempre é essa conversa. Aonde que está sendo manipulado? Como essa manipulação está cumprindo os rigores? Tá? As pessoas estão entrando, há um entra e sai ali naquele local onde há manutenção. É adequado? Quem sabe é a Diagro, né? Então a Diagro que vai dizer pra gente como é que tem que realmente, assim, qual é o ambiente daquele determinado produto que ele tem que ser manipulado. A gente tem também, a gente faz o controle, principalmente na questão dos produtos de origem animal, a questão da brucelose, né, que é uma doença que ela é transmitida através dos alimentos provenientes dos bovinos, né, bubalinos. A tuberculose também. Nós temos, como o doutor já falou, as salmonelas, né? Então tem várias doenças, cisticercose, né, que é uma doença também que causa sintomas neurológicos, né? E às vezes difícil, né, diagnóstico, ou então subnotificadas. E o que a doutora André está falando, assim, a gente fala na tuberculose e pensa pulmão, né? Não. Intestino, fígado. Existe a tuberculose intestinal, existe a tuberculose hepática. E aí, essa carne que você comeu, como é que ela está? Tem até a doença que as pessoas relacionam muito ao gato, né? A toxoplasmose, mas hoje tem estudos dizendo que é muito mais fácil a gente pegar uma toxoplasmose de um bife, né, mal cozido, do que do próprio animal. Na medicina comunitária que a gente faz o pré-natal de baixo risco, a gente, quando a gestante está ali e que dá IgG negativo para toxoplasmose, a gente pede para ela não comer carne mal passada, tem que ser sempre bem passada. Por quê? Porque a contaminação, doutora Andréa, é mais por alimento mesmo, tá? Não é pelas fezes. O gato só vai ter se ele comer a carne contaminada. Se é aquele gato que come ração, ele não vai ter toxoplasmose. Então ele vai ter que estar contaminado para ele poder ter. Então a toxo, a gente tem essa contaminação muito maior pela carne bovina, tá? E aí o que essa toxoplasmose ela leva? Ela vai levar a deixar a criança com retardamento mental, tá? Principalmente porque ela atravessa a barreira placentária no último trimestre. Então, se ela não começar a tomar a medicação para poder combater a toxo, a criança pode ficar cega, surda, retardamento mental. Então, quer dizer, olha só o prejuízo que aquela criança vai ter por um alimento não inspecionado, por um alimento clandestino que a gente tem. Então é muito sério esse caso da toxoplasmose aqui. E a medicação, gente, ela é muito cara. Ela está em torno de R$70, R$80, dá para 3 dias. A sorte que o governo oferta a medicação na maternidade
mas ela é muito cara essa medicação, tá? E aí ela tem que tomar, ela descobriu no primeiro trimestre, ela tem que tomar até o final da gravidez. Então, quer dizer, tomar aí 7 meses, A cada 3 6 dias. meses, por isso que tem que fazer o pré-natal. Então tomar. Não, ela toma todo dia, só que a caixa do remédio, se tu comprar na farmácia, só dá para 3. Se tu comprar na farmácia, vai ali na farmácia, vai comprar, só dá para 3 dias. E os 3 dias o preço é esse, R$80, tá? Então o governo oferta, por isso que do pré-natal tem que ser feito direitinho por causa disso também, tá? Então a toxoplasmose é uma doença que, assim, não é incomum, gente. Tá? Ela está no nosso dia a dia. Ela está no nosso dia a dia dentro do consultório. Doutor, tem um mito que eu ouço muito falar de mas se eu fritar bem a carne, ferver o leite ou limpar com vinagre e matar tudo, isso resolve o problema do alimento que esteja contaminado? Depende de quem é o agente. Por exemplo, assim, o caso da toxoplasmose, sim. Então, se cozinhar bem, não comer carne mal passada e tal, aí ela poderia resolver. Não quer dizer que vai. Então, por isso que tem que ser... os produtos eles têm que ser fiscalizados. A gente tem que saber qual é a origem e da onde que vem. Por que os países de primeiro mundo fazem isso? Tá? Por que os países de primeiro mundo foi suspensa a compra de frango para a Europa? Por quê? Por que eles têm uma vigilância intensa e a gente aqui não pode? Será que nós somos seres humanos inferiores aos países europeus, aos Estados Unidos, aos países de primeiro mundo? Não, gente. A gente tem que parar com isso. A gente tem que fazer, nós temos que ter uma saúde de qualidade, seja ela igual a qualquer um outro. Aí, dependendo de algumas bactérias, né, cozinhar, ferver, não vai resolver, porque as toxinas vão continuar, né? E tem algumas doenças que são as toxinas da bactéria que causam um problema de saúde. Tem até uma pesquisa bastante conhecida que fala que para cada dólar investido na qualidade dos alimentos, né, ele economiza $3, os governos economizam $3 lá na saúde, né? Então, o reflexo das ações, da circulação desses produtos e, consequentemente, o consumo da população desses produtos clandestinos, o reflexo vai estar lá na saúde, é aquilo que o doutor colocou muito bem. Enquanto a gente não olhar para a sociedade como um todo, o que é que a gente olha? A gente olha as coisas separadas. Então, na hora que a gente investe em prevenção, essa prevenção ela vem trazer um benefício geral para toda a comunidade. O dinheiro que eu estou gastando para internar, para ter leito de UTI, para combater coisas que são evitáveis, então o custo ele é muito menor, isso que ele está colocando. Então a gente tem uma economia nos nossos impostos, deixar isso bem claro. O governo não tem dinheiro, o dinheiro são nossos impostos, nós que pagamos. E aí, para poder sobrar dinheiro para quê? Para asfaltar a rua, para poder... E a gente está gastando com internação. Outra coisa, a gente vê o gasto com a internação. Mas se a pessoa morrer, como é que fica a questão social daquela família? Se é o provedor, tá? A mãe, tá? Que está criando os filhos sozinho. E se essa mãe morre por uma contaminação de um alimento não inspecionado, como é que fica aquelas crianças? Como é que vai ficar essa família? A avó vai cuidar com a aposentadoriazinha dela que ela recebe? Então, viu o contexto do prejuízo social que se tem por uma coisa que a gente poderia evitar esses quadros? Então, o papel da Diagro ele é muito importante nessa fiscalização, nesse tornar o produto, montar o protocolo, né, a forma das pessoas, dos próprios agricultores fazerem a coisa correta, da educação, tudo isso. Eu acho que esse papel ele é muito importante desses órgãos na hora que a gente vai fazer a prevenção. A prevenção ela é muito mais barata do que a cura da doença. Como o sistema de saúde rastreia um surto de intoxicação alimentar em uma cidade? E por que é importante o paciente dizer o que comeu? A gente tem, de vez em quando tem alguns aniversários assim que começam a chegar. Olha, aí a gente já sabe, veio de tal aniversário, né? Veio de tal, né? Comeu em tal local, porque começa a vir as pessoas com aquele mesmo quadro. E aí
os dados eles começam a ser coletados. E aí a vigilância epidemiológica, tanto do Estado quanto do município de Macapá, já trabalhei nas duas, então eles vão atrás, né? Então se faz o rastreio, né? Então dentro do município de Macapá se faz o rastreio, tem os técnicos, vai lá onde provavelmente é o foco, tenta coletar ainda o alimento para ir para laboratório, tá? Ou quando não se tem mais o alimento já foi descartado e tal, tudinho, a gente vê se tem alguém que agravou, tá? Qual o tipo, por exemplo, assim, para salmonela, a gente não consegue nos primeiros dias ter isolado nas fezes, tem que ser no sangue. Então eu vou fazer uma hemocultura para poder tentar identificar qual é o agente para a gente poder intervir da maneira correta. Então na hora em que se chega, as pessoas pensam que não, mas isso acontece, gente. É um trabalho silencioso, é um trabalho que tem também a questão do sigilo. O sigilo assim, dizer, gente, isso aqui está colocando em risco, mas as pessoas que foram cometidas, elas não precisam ser expostas, elas não podem ser expostas. Tá? Mas está acontecendo um surto, está acontecendo isso aqui. Então há uma investigação por uma equipe bem competente, é um pessoal que trabalha muito, gente, trabalha muito mesmo. A gente tem lá, não trabalho mais lá, mas eu tenho admiração pelo pessoal já trabalhei pelo pessoal da epidemiologia, tá? Tanto do município quanto do estado, eles trabalham muito mesmo, fazem investigação das maiores, das coisas que vocês nem imaginam que está sendo feita, a investigação está sendo feita, para poder ter dados, para poder se trabalhar as medidas de prevenção. São aqueles trabalhos que não tem mídia, mas são muito importantes, né? Não tem mídia, é verdade. Só para vocês terem uma ideia, só para colocar aqui, tem a causa de morte indeterminada, né? Na hora que vai no pronto-socorro, morreu indeterminado. Vocês acham que isso aí para? Não para. Por quê? Não pode ter causa de morte indeterminada. Morreu de alguma coisa. Morreu de alguma coisa. E a vigilância epidemiológica investiga. Pega o prontuário, vai na casa, conversa com alguns se for necessário. Desculpe, seu parente morreu e tal, mas nós gostaríamos de entender um pouquinho aqui. O prontuário é pedido do hospital. A gente lá na vigilância tem uma equipe preparada para isso. E se for necessário a gente mudar o CID de causa, a gente muda no sistema. Aquele que foi para a família fica do jeito que está, mas a gente consegue mudar dentro do sistema. Então só é aceito a nível de Brasil 5% de causas indeterminadas. Aqui no Amapá a gente está em torno de 20 a 30. Então esses outros 25% eles têm que ser investigados. Então tem um trabalho imenso de morte materna, morte infantil, para poder saber qual era a causa, para saber se tem algum surto ali, tá, de alguma doença. Então a vigilância faz esse trabalho muito interessante. Chega até ser exumado o corpo, alguma coisa? Se for causa de suspeita de alguma coisa muito grave, pode ser solicitado, mas a princípio a maioria das vezes não, tá? Então é mais a investigação mesmo que se tem dos dados coletados a nível de hospital. E a gente tem todo um protocolo. Não é uma coisa aleatória, eu não posso chegar lá e eu quero pedir para investigar, não. Tem todo o protocolo. E investigação sim, gente. Tem um criminoso, o policial vai lá, então tem as técnicas para ele poder chegar lá naquele crime. Tá? A palavra é essa mesmo, investigação dentro de um protocolo que existe. É comum as pessoas tomarem remédios para parar a diarreia imediatamente. Porque isso pode ser perigoso em caso de infecção de alimentos, só para reforçar o que a gente já tinha falado anteriormente. Isso então como a gente citou, né, por exemplo, assim, os famosos remédios que param a diarreia, eles não podem ser utilizados, né? A diarreia ela é um mecanismo de defesa. O que é que eu tenho que fazer com uma diarreia? Então, se você conversar com qualquer médico, ele vai te responder, remédio para diarreia é água. Água, água, água. O que é que tu não pode? Desidratar. Tá? Eu posso fazer o chá caseiro, o soro caseiro? Pode sim, uma colherzinha de café, né? Aquelas pequenininhas de sal, 2 colherzinhas de chá de açúcar em 1 litro de água e ficar tomando isso, tá? Uma colherzinha a cada 2 minutos, vou tomando até secar esse 1 litro, fazer mais, então isso também me ajuda a reidratar. Posso comprar um Pedialite, então eu tenho que ingerir água com sais minerais, mas é água.
Não estou conseguindo, vou ter que ir para o hospital para quê? Para tomar soro, colocar soro na veia. Então, remédio para diarreia é água. Não posso parar de ter a diarreia. Se eu parar de ter, se eu tomar o remédio, diminuir a movimentação intestinal, que é um mecanismo de proteção, eu parei, a bactéria está lá, aí ela faz a festa. Agora eu vou me multiplicar, agora eu vou crescer. Ninguém está me empurrando, ninguém está me lavando, então eu vou crescer, eu vou começar a dar filhos aqui. Aí eu me multiplico e o que é que ela vai fazer? Ganhar corrente sanguínea. Ganhou corrente sanguínea, ela pode te dar uma septicemia, infecção generalizada, ela pode te provocar uma infecção no órgão distante, cérebro, coração, então uma coisa, ou uma infecção em todos os órgãos eu posso te dar, né? Então por isso que a gente pede para as pessoas não tomarem, as pessoas procurarem um tratamento adequado, porque senão elas se põem em risco dependendo do agente que está sendo, né, do bichinho lá que está acometendo, ok? Uhum. E o uso indiscriminado de medicamentos, como por exemplo os antibióticos, pode afetar a nossa saúde? Sim. Então, muitas pessoas me perguntam, né? Ah, não, porque agora não pode, só com receita médica. Gente, a gente está criando superbactérias. Então, tem pessoas, fugir um pouquinho aqui, mas assim, eu caí, ele cai e tal. O senhor não pode já deixar prescrito uma rifocina? O que é rifocina? Para colocar na ferida do ralar, que aconteceu? É água com sabão grosso, não está infectado, não tem pus. Se tiver pus infectado, aí tu vem que aí a gente prescreve. Mas não tem, é uma ferida limpa, lava, tira ali a terra, para não dar tétano, né? Lava água com sabão grosso, sabão cutia, gente, tá? Não precisa comprar Protex, não, estou até falando aqui. Mas sabão cutia, sabão lá, aquele mesmo ali, todo rajadinho ali, lavar bem e pronto, é isso aí. Por quê? Porque senão você começa a produzir superbactérias e daqui a pouco a gente vai ter doenças que a gente não vai conseguir combater com os antibióticos que a gente tem. E lembrando que o intestino, ele é considerado o segundo cérebro e ele tem que estar estável, tem que ter lactobacilos. Lactobacilos, bactérias boas, as bactérias amigas, elas estão lá dentro. E aí eu tomo um antibiótico de uma maneira desnecessária, eu estou danificando a minha flora intestinal. Tá? E aí a gente vê até a nível de criança, com um corrimento vaginal, a flora dela foi destruída pelo número de antibióticos que ela ficou tomando de uma maneira repetida, desnecessária. Então, a gente está no período viral agora, 80% dos quadros de infecção respiratória são virais. 80% das crianças não precisam tomar antibióticos. Então, mas aí está com a garganta vermelha. Vermelha é vírus. Tá? Então, voltando para a parte alimentar, então eu não posso ficar tomando remédio sem saber quem é o agente. Pode ser um fungo? E aí, o que o antibiótico vai fazer? Nada. Eu tenho que tomar um antifúngico. Então tem que procurar o profissional adequado, o médico ali para poder avaliar e tentar identificar da onde que foi que houve essa contaminação. Outra coisa, quando há uma contaminação mais aguda, que é o caso que a gente está falando aqui, vai ter que ser internado, aquela diarreia mais intensa, vai ter que ir para uma emergência, não vai estar conseguindo cuidar em casa porque se contaminou com um alimento não inspecionado, a gente vai ter que fazer um exame. Esse exame ele vai me mostrar uma contaminação bacteriana, uma contaminação viral, uma contaminação fúngica, e aí para eu poder definir qual o tipo de antibiótico que eu tenho que utilizar. E outra coisa, qual é o antibiótico mais adequado para se usar no intestino? Só o médico sabe. Entendeu? Então, eu vou usar esse, vou usar aquele. Não é bem assim. Qual é o tipo de bactéria que vai acometer? Então, é uma enterobactéria. Quem é que tem o espectro para poder fazer aquela? Tá? E eu tenho que coletar, se eu estou suspeitando de uma febre tifoide, eu tenho que coletar o exame antes de fazer, tá? Obviamente, eu não vou esperar. A gente diz assim que às vezes a gente dá um tiro cego. Eu acho que isso aqui a gente consegue controlar,
mas eu tenho que coletar, fazer uma cultura antes, para sair daqui a 4 dias, que a cultura não vai sair na hora, vai sair daqui a 4 dias. Coleto o exame, dou o tiro nas cegas, que a gente acha que é mais provável que eu vou acertar, porém eu tenho um exame coletado. E esse exame coletado, se esse aqui for resistente, eu já pego esse aqui que já vou acertar de vez. Então tem que ser tomada a decisão correta. Não pode a pessoa ir numa farmácia e comprar um antibiótico aleatório e aí ela vai provocando. Aí quer dizer, ela toma, aí não é, ela provoca resistência numa outra infecção, que aquele antibiótico era para agir, não vai agir. Ele selecionou bactérias, que é o que está acontecendo, gente. Então essa questão da restrição da prescrição do antibiótico foi justamente por causa disso. Senão a gente estava ferrado, o mundo estaria ferrado. Só para complementar um pouquinho essa parte do uso indiscriminado, né? Vindo para a parte animal, a gente tem aqueles animais que eles fazem uso de antibiótico por algum problema que ele apresentou, eles têm um período de carência para eles poderem ser abatidos, para o produto deles virarem um produto comestível. Porque se ele não obedecer esse período de carência, o consumo desses alimentos, desses animais, também podem causar resistência bacteriana na gente. Então, assim, para ver a importância, né, de se conhecer, de saber se esses animais de onde eles vieram, se eles fizeram uso desses medicamentos, porque isso também pode interferir na nossa saúde dessa forma, não só nós tomarmos o medicamento. E vamos agora ao quadro O Ouvinte Pergunta, a Diagro Responde. Ouvinte pergunta, a Diagro responde. Vi um local vendendo carne ou queijo sem identificação. Como devo denunciar? Bom, aí depende. Né? Se for um local que seja apenas a venda desse produto, no caso de varejo, num mercadinho, num supermercado, num açougue, é a vigilância sanitária que deve ser acionada. Agora, se naquele local está havendo o fracionamento, a manipulação desse produto, se tem algum processo produtivo, por exemplo, um filé de peixe, né, que é costume nosso aqui da região norte comer, né, o peixe. Então, se nesse local está havendo esse processamento desse produto, aí é com a Diagro, ou então o órgão municipal, que seria a Secretaria, né, de Agricultura do município. Mas aqui no estado do Amapá, quem faz esse tipo de fiscalização somos nós, da Diagro. A gente também, igualmente aos produtos de origem animal, com os produtos de origem vegetal também funciona da mesma forma, né? A gente tem um canal aberto, né? E uma interlocução muito interessante com denúncias, por exemplo, né? E tem feito um trabalho muito intenso em relação a esses produtos que nós registramos, né? Que são todos os derivados da mandioca, porque esses produtos eles são manipulados diretamente. É comum a prática aqui na região norte, principalmente, aquele manipulador ele ter contato realmente com o alimento, né? E aí você imagina, né? A gente não conhece a condição da saúde daquele manipulador e esse produto vai ser transformado em alimento e vai ser posto à venda, né? Então, é importante esse tipo de trabalho. E outra coisa em relação às frutas, a Andrea colocou muito bem a respeito dos antibióticos, né? Dos animais. Nos produtos de origem vegetal, a gente também acompanha a matéria-prima. E essa matéria-prima, ela passa por um processo de cuidado, vamos dizer assim, né? São os tratos fitossanitários. O camarada está atacando um inseto lá na produção de abacaxi dele, por exemplo. Ele vai precisar controlar aquilo com inseticida, com herbicida, né? E a maioria deles são residuais, né? Então, há um controle também em cima disso, né? A importância da transformação de matéria-prima para produto, a gente tem intensificado o controle em relação à matéria-prima, porque ela é a principal fonte, né? Ela pode estar levando contaminantes para dentro da fábrica e, consequentemente, para quem vai se alimentar desse produto. Então, são mecanismos que a gente tem dentro da inspeção que valoriza, né? E faz com que aquele produto ele saia dali com todas essas garantias e que ele se torne apto realmente para o consumo humano. Só para complementar, né, os canais que a gente recebe a denúncia pode ser pessoalmente, em qualquer unidade
da Diagro, ou então nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, nos nossos WhatsApp Deixa eu só confirmar que o número da sede administrativa é o 969-8403-5499. Você pode estar ligando, mandando SMS e o WhatsApp também. Isso. Pode se identificar, pode ser anonimamente, de forma que ele identifique o local, né? Para a gente poder chegar até o local. Vamos agora falar dos nossos internautas que acompanharam o nosso programa: o Romeu Brito, a Ângela Lobato, Lindalva Mendes, Dom Emílio, Lene Trindade, Suane Souza, Edicleuma Cambraia, Mira Rigo, Itamar Lira. Um abraço a todos vocês. Mandar também um abraço para o seu Raimundo, da Dona Lucinia, dos meus pais, que sempre acompanham o programa. Vocês querem mandar um abraço para alguém? Algum recado? Quero mandar um abraço para a Aira, que está fazendo aniversário hoje. Quero mandar um abraço para minha namorada Sônia, que está acompanhando o programa. Também estender esse abraço a todos os agricultores, né? Todos aqueles clientes da Diagro, a gente se trata assim. E dizer que nós estamos de portas abertas, né? Para acompanhá-los, né? E também trabalhar em prol, né, de uma causa tão importante que reflete diretamente na população, né? Então é uma causa que chega a ser nobre, né? Você trabalhar com a saúde das pessoas, né? O doutor falou muito bem essas palavras. Então a gente quer estender também a essas pessoas, né? Os produtores rurais, os agricultores familiares, os quilombolas, todos aqueles que também nesse momento estão ligados no programa. Eu queria mandar um abraço para minha família, né? Então, assim, hoje eu tô assim muito contente, né? Então, assim, dividindo a bancada com a minha irmã, né? Então, a doutora Andréia, né? Então, a gente, assim, até eu coloquei aqui no Instagram, assim, quem diria que na década de 80 a gente criança iríamos estar dividindo uma bancada, né? Assim, discutindo a saúde, né, da população em um programa tão relevante. Né? Então, minha família, a todos da minha família. Também mandar um abraço para o pessoal que está na barreira fitossanitária, em Porto Grande, a Luciana, o Wendel, a Ângela, em Cotias, né? O Igor, a Tânia, né, que estão lá, e agradecer a parceria com a Polícia Militar, que sempre está acompanhando, né, as ações da Diagro nesses pontos de fiscalização. Exatamente. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Diagro em ação, o campo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar. Do amanhecer ao pôr do sol a lutar. Com Diagro em ação. Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora.